Oi amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das séries. Hoje falaremos dos Quintessons. E isso envolve a quintessa de Transformers 5 O Último Cavaleiro. Comecemos como sempre com o Movieverse. Quintessa é uma feiticeira espacial misteriosa e poderosa. A autodescrita Prime da vida, ela afirma ter criado a espécie Cybertron e considera Cybertron o ser dela para comandar. Então, novamente, ela também foi referida como a mãe de Optimus Prime, então quanto do que ela diz é realmente verdadeiro pode estar em debate. O que parece ser verdade sobre Quintessa é que ela é uma psicopata cruel e genocida com enormes delírios de grandeza, uma personalidade encantadora que, francamente, a torna mais cativante para o Megatron tirânico do que para o nobre Optimus Prime. As origens verdadeiras e os motivos do ser conhecido como Quintessa são desconhecidos. Ela professou ser a criadora e a deusa de Cybertron, mas no passado distante, seus 12 Guardian Knights entenderam que ela não era tão benevolente quanto ela apareceu e roubou sua poderosa equipe e a escondeu na Terra. Nos dias de hoje, buscando reparar o despedaçado Cybertron, devastado pela guerra Autobot/Decepticon, Quintessa assumiu o controle do planeta deserto e começou a movê-lo através do espaço, com a intenção de o reabastecer drenando a força vital da Terra, ou como ela sabia disso, o antigo inimigo da Cybertron, o Unicron. Para cumprir isso, ela exigiu que o pessoal dela, e em circunstâncias indiscretas, fez contato com o líder Decepticon, Megatron, acusando de localizá-lo para ela. Quando Cybertron entrou no sistema solar da Terra, o Optimus Prime, que já havia deixado a Terra em busca de seus criadores, veio sobre ele e pousou em sua superfície. Quando Optimus entrou na base de Quintessa, Quintessa insinuou que ela era o criador que ele estava procurando, o que levou Optimus a atacá-la, mas ela o impedia facilmente. Olhando Optimus através da bochecha, ela deixou uma cicatriz vermelha que se espalhou por seu rosto, colocando sob seu controle. Redubindo ele Nemesis Prime, Quintessa despachou-o para a Terra como outro agente para procurar por seu pessoal. O Optimus, lavado com o cérebro, finalmente falharia em sua missão, pois seus velhos amigos o ajudaram a quebrar o controle de Quintessa, mas não antes que a equipe estivesse localizada. Megatron, no entanto, arrebatou a vitória do maxilar da derrota da Optimus, roubando a equipe e entregando-a a Quintessa enquanto Cybertron chegou à atmosfera da Terra. Quintessa desencadeou a transferência de energia da Terra para Cybertron e carregou Megatron com sua defesa, enquanto usava seu próprio corpo como um canal entre o pessoal e os planetas. Um assalto combinado dos Autobots, dos humanos e dos Knights venceu todas as suas forças, mas seu próprio poder permaneceu mais do que suficiente para parar o Optimus quando ele tentou levá-la diretamente. Infelizmente para Quintessa, Optimus era apenas uma distração. Seu ataque frontal a deixou aberto a um ataque de trás por Bumblebee, que explodiu e aparentemente a vaporizou. Os Autobots e seus aliados pararam o plano da Quintessa, recuperando a equipe e retomando o controle da Cybertron. Quintessa, no entanto, ainda não foi derrotado. Disfarçando-se como humano, ela se aproximou de uma das expedições científicas, estudando um dos chifres de Unicron em um deserto. Cuidado com o toque de Unicron, ofereceu-lhes uma maneira de matá-lo. Agora falaremos dos Quintessons de geração 1. Esses Quintessons são uma raça bizarra e antiga, cuja história sombria e maquinações sombrios estão ligados à história dos Transformers, com conexões tanto com Primus quanto com a Unicron. Eles são conhecidos em toda a região como comerciantes, empresários, mas seus negócios são muito raros no nível, muitas vezes atados com intriga e traições. Eles preferem manipulação sutil, planejamento e tecnologia avançada sobre a força bruta, mas, se não funcionam, eles podem recuar sobre a legião de Sharkticons mortíferos e Alicons a seu comando e uma frota de naves espaciais prontas para a batalha também. No entanto, os próprios Quintessons têm zero habilidades de luta e são covardes absolutos se não tiverem nada para se esconder atrás. Por exemplo, eles são vistos como impotentes contra uma revolta de Sharkticon. Tipos de Quintessons. Os Quintessons parecem ser principalmente, se não inteiramente, seres mecânicos.
Eles vêm em várias formas distintas, algumas das quais são identificadas pelo seu lugar no sistema de corte estranho da Quintessons. Juízes. O tipo mais proeminente e famoso de Quintesson, bem como os aparentes líderes da raça, são os juízes, também chamados de magistrados imperiais. Os juízes investiram corpos em forma de ovo que flutuam em um feixe de energia e possuem tentáculos leves para manipulação física, mas suas características físicas mais distintivas são as 5 faces rotativas. Cada face representa um aspecto diferente da Quintesson, embora para 4 das 5 faces, há contas conflitantes quanto ao que cada uma representa. Os Quintessons são morte, ira ou raiva, depende de como você o chama, guerra, sabedoria, julgamento ou juiz, dependendo de como você o chama. Na série animada original, os juízes eram do mesmo tamanho e raramente eram nomeados. Então, novamente, era raro que qualquer Quintesson obtivesse um nome individual. Por outro lado, na continuidade Marvel Comics, os juízes variam em tamanho, incluindo o Clegg maciço e o Sivax menor. A ordem dos rostos no ringue varia de juiz a juiz, se não de tiro a tiro, Os juízes nomeados incluem Brin, Deliberata, Derodomontatus, Herodius, Clegg, Clementia, Pentius, Sivax, oficiais de justiça. Essas crias de focinho foram vistas servindo como guardas na corte de Quintessons. Executivos. Esta raça de Quintesson foi vista pela primeira vez jogando o interruptor que deixou cair o infeliz Arblus no poço de Sharkticon. Eles também foram chamados de Gatekeepers. Os executores nomeados incluem Gerik, Insabanur, Jolup, Rexia, Promotor. Esta variedade de Quintesson é o segundo tipo mais comum, muitas vezes visto em cargos de autoridade. Eles também foram chamados de Inquisidores. No tribunal, eles são os que pedem os veredictos dos juízes e ocasionalmente deixam os réus dizerem algo em sua defesa, por tudo o que importa. Os promotores nomeados incluem Kraulik, Vashik, cientista, miniatura. Sim, tenho uma pergunta. Os cientistas são um pouco semelhantes aos promotores na construção, embora possuam cabeças mais bulbosas e rostos barbudos, um pouco mais humanos. Os cientistas designados incluem A.L. Badur, Estepaxia, Inkirata, Mara A.L. Uta, outros tipos. Os juízes não são os únicos Quintessons a ter múltiplos rostos, embora a única exceção conhecida seja o cientista de 3 faces que foi o principal criador do Transorganics. Um dos seus rostos foi gravemente danificado, uma cicatriz deixada pelo morador, que ele cobriu como uma máscara. Este cientista instigou um plano para que os Decepticons liberassem involuntariamente os transorgânicos de suas prisões profundas dentro de Cybertron para que eles eliminassem toda a vida de Transformer. O plano acabou por falhar. O morador matou os outros transorgânicos, e foi lançado no espaço pelos Autobots, onde esmiou-se no navio do cientista, que estava em rota para o Cybertron. Presumivelmente, o cientista finalmente encontrou o seu fim quando o morador drenou a energia do navio e todos dentro dele. Os oficiais de segurança parecem ter sido um antigo modelo da Quintesson, e possivelmente o único tipo com capacidades ofensivas embutidas, alguns com um conjunto de tentáculos de braço substituídos por blasters de tamanho excessivo. Esses blasters não os usaram nada contra os animais transorgânicos. Não se sabe se algum desses modelos da Quintesson existe nos tempos modernos. O criminoso não executor humanoide Quintessons é excessivamente raro. Acompanhou Inkirata em sua missão de usar uma Time Vendove para mudar a história de Cybertron, interrompendo a revolta dos escravos, que expulsou o Quintessons fora do planeta. E então, Amirdani. Uma raridade entre as Quintessons, na medida em que ele tem um nome, e é isso. Ele nunca foi mencionado pelos outros, nunca visto, então, o tipo de corpo que ele possui é desconhecido. Em épocas passadas, uma raça de alienígenas chamada de Quintessons existia na fábrica do tamanho do planeta conhecida como Cybertron. Five Faces of Darkness, Parte 4. Alguns dos primeiros experimentos na criação de vida artificial resultaram nos Transorganics.
O morador nas profundezas. Alguns Quintessons se voltaram para artes proibidas e foram banidos para outras dimensões. Paraíso dos Madman. As Quintessons acabaram por criar duas linhas de robôs sensíveis. Uma era uma linha de robôs projetados para tarefas domésticas e mão de obra, conhecido como Autobots, e a outra era uma linha projetada para uso militar, conhecida como Decepticons. Five Faces of Darkness, Parte 4. As Quintessonas eram excepcionalmente cruéis às suas criações, levando a uma rebelião ampla, uma rebelião iniciada pelo Autobot A3. Para sempre. Um longo tempo vindo forçado a fugir do planeta, os Quintessons finalmente se estabeleceram no pequeno planeta torcido de Quintessa, mas fomentaram um ódio imenso a todos os Transformers nos próximos 11 milhões de anos. Five Faces of Darkness, Parte 4. Eles também passaram esse tempo de forma produtiva, vendendo tecnologia para outras raças e muitas vezes manipulando o clima político e militar das regiões do espaço para aumentar suas vendas, enquanto acompanhavam diligentemente seu trabalho registrando-o em revistas. The Quintesson Journal. Ocasionalmente, uma corrida como os Emojin surgira que poderia potencialmente ameaçar os Quintessons, e eles lidariam com isso selando certas seções do espaço com bloqueios de quadrante. A face do Nígica. Em 2005, eles foram mostrados para capturar prisioneiros para julgamento e alimentação para o seu exército de Sharkticons. Os julgamentos simulados detidos pelo Tribunal de Quintesson pareciam não ter nenhum propósito, exceto talvez por diversão dos Quintessons, já que os réus eram imediatamente alimentados com os Sharkticons vorazes, mesmo quando o juiz os determinou serem inocentes. No entanto, os Dinobots conseguiram resgatar o par de Autobots que os Quintessons capturaram. Pior ainda, Grimlock que inspirou os Sharkticons a se rebelar, pisando o pé no chão e dizendo-lhes para fazê-lo. 1 ano, ou possivelmente 5 anos, dependendo de quem você pergunta, após a derrota da Unicron, os Quintessons reapareceram. Five Faces of Darkness, Parte 1. Eles enviaram pela primeira vez uma equipe de comando de Sharkticons para sequestrar vários Autobots, assim como os Pikvit que, embora isso possa ter sido involuntário. Ao capturar os bots, os Quintessons pareciam mais interessados em interrogar seus prisioneiros do que em alimentá-los aos Sharkticons. No entanto, eles finalmente encontraram os Transformadores capturados para serem culpados pelo crime de ser Transformers. Speak foi culpado por associação. Five Faces of Darkness, Parte 2. Depois que Rodimus e os Aerialbots montaram um resgate para seus amigos cativos, os Quintessons tentaram matar os supostos socorristas, destruindo todo o planeta da Quintessa. Depois que este plano falhou, os Quintessons sobreviventes se aproximaram dos Decepticons atualmente sem líder, oferecendo-lhes Enerdon em troca de atacar os Autobots que haviam fugido para o planeta Gol. 5 Caras da Escuridão, Parte 3. Quando Galvatron recém-revivido chegou pretendendo recuperar seu exército, as Quintessons fizeram uma aliança com ele para atacar Cybertron em troca da matriz Decepticon de liderança, um objeto que na verdade não existia fora da imaginação fértil da Quintessons. Five Faces of Darkness, Parte 4. Os Quintessons traíram Galvatron quase imediatamente após a batalha terem sido vencidas, enviando os Sharkticons para puxar um interruptor que causaria todos os Transformers da galáxia literalmente para congelar onde estavam. Embora os Sharkticons tenham sido atacados, Galvatron puxou a alavanca de qualquer maneira. Os Quintessons aterrissaram no Cybertron com a intenção de reivindicar o planeta. No entanto, Spix destruiu o interruptor e os Quintessons foram forçados a abandonar o planeta em uma valha de fuga. Five Faces of Darkness, Parte 5. Parcelas posteriores das Quintessons não foram menos nefastas. Um cientista desprezível de Quintesson sequestrou 3 Transformers e um humano para estudo comportamental, um esquema que quase matou todo o grupo depois que eles entraram em um buraco negro. Teklinjar. Mais tarde, as Quintessons reviviram o falecido Optimus Prime na tentativa de atrair todos os Autobots para uma armadilha e destruí-los com uma supernova. No entanto, as Quintessons não contavam com o Hot, forçando o Optimus Prime a superar sua programação, nem a capacidade da Optimus Prime de se sacrificar para salvar os Autobots.
Mais tarde ainda, as Quintessons tentaram reescrever a história, impedindo sua perda de Cybertron, criando uma Time Vendova em um asteroide, dirigida para Cybertron 11 milhões de anos no passado. Os Autobots atacaram o asteroide, ocupando como vários de seus números passaram através da janela do tempo e resultando no próprio tecido da realidade, começando a desvendar quanto mais a janela permaneceu aberta. As Quintessons fizeram várias tentativas desesperadas para retomar o asteroide antes de convencer Rodimus Prime para fechar a Time Vendova, embora seus planos ainda estivessem arruinados à medida que o A3 deslocado pelo tempo voltou ao passado para tomar parte na rebelião. Para sempre é um longo tempo chegando. Depois que um jornal da Quintesson foi perdido na lixo, as Quintessons começaram a inserir mensagens subliminares na televisão dos Junkions, na tentativa de torná-las arrumadas e infundir uma desconfiança em relação a outras formas de vida. Infelizmente, o equipamento que enviou o sinal subliminar foi danificado durante uma tentativa de recuperar o diário, resultando em Junkions transmitindo mensagens subliminares para o resto da galáxia. Na batalha que se seguiu, as Quintessons novamente tentaram recuperar o jornal, apenas para perder quando um tiro perdido derrubou do seu feixe de trator. The Big Broadcast of 2006. O jornal ressurgiu novamente no setor de Angarix ao mesmo tempo em que os Autobots estavam conduzindo conversações de paz com Chetaxis e Lanark, dois planetas que os Quintessons haviam manipulado na guerra para que pudessem vender armas. Apesar das melhores tentativas da Quintessons, o jornal chegou à conferência onde sua interferência foi exposta, e os Autobots destruíram um navio Quintesson, pois tentaram entregar duas bombas Omega destinadas a destruir os planetas. O Quintesson Jornal. Os Quintessons tentariam outros esquemas para destruir os Autobots. Um envolvia o sequestro de Daniel Vitvik, que o enganava a um dispositivo que manifestava seus sonhos na vida real. Infelizmente, as construções dos sonhos se voltaram quando Rodimus conseguiu alcançar a mente adormecida de Daniel. Nightmare Planet. Outro foi manipular Galvatron na liberação dos Transorganics. Embora Galvatron tenha conseguido, liberando um morador, os Autobots conseguiram expulsar a criatura no espaço, onde atacou o navio Quintesson. Ao descobrir que o Galvatron interferia com o quadrante, bloqueando o quadrante X, os Quintessons entraram no bloqueio, levando uma série de Transformers com eles. Infelizmente, a sua chave de isolador, necessário para reabrir o bloqueio, foi danificado, forçando-os a obter Perceptor S Emulador Universal. O Perceptor conseguiu programar o emulador para que, quando os Quintessons usassem, desativou o bloqueio do quadrante para o bem. The Face of the Nijika. Em outra dimensão em Menonia, os Autobots encontraram a pesquisadora viciada Quintesson Mara L. Uta, e derrotou-o com a ajuda do mago local chamado Goldeone. Paraíso dos Madman. Os Quintessons sugeriram a Ciclonos que ele levava Galvatron a Torclon, acreditando que a experiência seria fatal para os Decepticons. Não foi. Vevoro, de um grupo de Quintessons baseado em Titã, fez um acordo com Dirk Manus para entregar o Recreator, ao mesmo tempo em que enviou os Terrorcons para atacá-lo. Múltiplos cruzamentos duplos seguiram até um duplo cruzamento final. Manus definiu o Comptron sobre os Quintessons e eles recuaram sem o Recreator. O dinheiro é tudo. Quando Rodimus pediu a Skilynx para encontrá-lo uma Quintesson, o Skilynx queixou-se de que os Quintessons se esconderam nos limites mais distantes da galáxia e seriam difíceis de encontrar. No entanto, o Skilynx conseguiu encontrar um que era perseguido por Sharkticons infectados por peste do ódio e o levou à Terra para restaurar a vida ao corpo do Optimus Prime. The Return of Optimus Prime, parte 1. O Quintesson solitário também restaurou vários outros Autobots para ajudar a Optimus a recuperar a Matrix de Rodimus. Ele fez o seu melhor para impedir os Transformers infectados enquanto a Optimus viajava para a Matrix e encontrou uma maneira de curar a praga do ódio. Continuidade dos desenhos animados japoneses. Legenda Comic. Na necessidade de um novo território depois de serem expulsos do Cybertron, os Quintessons abriram um portal para outra dimensão, o Legends World, e invadiram-no com um exército de sobrecargas, liderados por um Quintesson solitário.
Eles foram derrotados por Blitzwing, levando a Quintessons, rotulando o Legendesvoro de perigoso e selando seus criadores, os Emojin, com um bloqueio de quadrante. No entanto, as Quintessons desconheciam que seu portal tinha, de fato, ocupado o tempo e o espaço e levado ao futuro distante, e o Legendesvoro só seria criado depois que o Emojin fosse liberado da fechadura. Bônus Edition Vol. 59. Luta. Super Robot Life-Form Transformers 2010. Páginas da história. Juntando-se aos Decepticons, os Quintessons começaram a desenvolver novos guerreiros para seus aliados. 2010. Parte 2. Os Predacons foram construídos pelas Quintessons durante esta aliança. Os Sharkticons, também considerados parte da facção Predacon, foram alugados aos Decepticons para reforçar suas fileiras. 2010. Parte 3. Os Quintessons evidentemente consideram os Sharkticons como orgulho das Quintessons e desenvolveram Predaking especificamente para superar todos os combinadores Decepticon anteriores. 2010. Parte 4. Durante o tempo em que tiveram o cadáver da Optimus Prime em suas garras, os Quintessons copiaram seus esquemas. Eles também receberam esquemas de Megatron de sua aliança com os Decepticons e desenvolveram o Colossal Cannon Soldier Giltaur 2010. Parte 4. T-Story of Super Robot Life-Forms. T-Transformers Mangá. As Quintessons fingiram ter criado Giltaur como subordinado de Galvatron, mas na realidade eles se aliaram com o fantasma de Starscream, que deu vida ao robô. Giltaur rapidamente girou sobre Galvatron durante uma emboscada em Rodimus Prime. Ele teria ganho se Rodimus e Galvatron não tivessem trabalhado juntos para vencê-lo, frustrando os planos dos Quintessons. A história de Super Robot Life-Forms. T-Transformers Episódio 4. Pesquisadores macroquímicos. O Seeker, durante a escravização de Transformers, percebeu o potencial para a evolução de Transformer e observou que a rebelião era iminente. Ele ficou como uma risada, mas o Seeker teve a última risada quando deixou o Cybertron antes da rebelião e evoluiu além de suas origens de Quintesson. O verdadeiro valor do tesouro. Controversar. Quando Primacron foi levado à prisão preventiva por ter desencadeado o Tornadron no cosmos, o Conselho Galáctico nomeou o juiz sujetor de Quintesson para presidir o julgamento do cientista. Para proteger o prisioneiro, os Quintessons trouxeram vários oficiais dos jurados e Sharkticons. Embora Adversaros tenha parecido, em primeiro lugar, dar uma decisão sensata, absolvição por causa da insanidade, na verdade, as Quintessons estavam planejando colher o cérebro de Primacron, uma vez que ele havia sido enviado para Doruka III, um planeta de asilo. O enredo foi frustrado pelo próprio Primacron, que formou um apito de alta tecnologia fora de seus manacápulos mecânicos, e assumiu o controle de todos os primitivos próximos Transformers. Tendo restringido adversários com seus próprios guardas Sharkticon, Primacron revelou que ele havia criado máquinas bacterianas, que ele propôs foi antepassados distantes os Quintessons. Adversários autodenunciou esta reivindicação como os Autobots entrou para assumir a custódia protetora de Primacron. Kiss Players. Os jogadores Kiss, Marissa Fireborn, Atari e Totonari Shaoxaoli, juntamente com os Sparkbots Angela, Stardust e Zangetsu, viajavam pelo tempo a bordo de Brave Maximus, quando a fortaleza espacial de repente ficou fora de controle. Os seis se encontraram em um mundo estranho e estranho no ano de 2011. Com o navio enrolado, eles foram reunidos por Sharkticons para o Space Tribunal, onde os Quintessons os levaram a julgamento por tempo de viagem sem sua permissão. Quando Shao Shao perguntou se ser fofo era um crime, as Quintessons ameaçaram acusá-lo de desprezo judicial. Atari sugeriu usar suas habilidades de Kissplay para se transformar em fantasias bonitas e pedir aos Octopuses para deixá-los ir. Mas se transformar em uma garota de escola primária vestida de maiô e pedir permissão ao juiz para ir ao banquinho só resultou em Atari e seus amigos foram encontrados não culpados e caíram no poço de Sharkticon abaixo. Resgatados por Optimus Prime em Goldburg, eles fugiram para Brave Maximus e voltaram para o Portal do Tempo. Inspirado no turbilhão junto com eles, os Quintessons exigiram que o processo parasse, dizendo que eles eram os últimos de sua espécie.
Mas era muito tarde, e os alienígenas estavam presos dentro do buraco no espaço-tempo. Alternativa. Como resultado de um bloqueio de quadrante, os quintessons colocados no BT World para atrapalhar o Binaltesh Autobots, o planeta foi congelado no tempo até que a Alternity nascesse e atravessou 900 mil anos depois. Durante o tempo intermediário, no entanto, um destino trágico aconteceu com os quintessons. Vinx Universe. Muito cedo na Grande Guerra, o navio Autobot Van de Graaff foi derrubado sobre Betanine enquanto transportava uma carga vital. O Autobots inicialmente acreditava que o acidente foi o resultado de um ataque Decepticon, mas Coop, um membro da equipe do navio de resgate Eidtrak, descobriu a verdade quando encontrou tentáculos verdes permanecendo ao lado dos cadáveres da equipe assassinada de Van de Graaff. Os quintessons criaram os Keybyte para liderar uma nova geração de Sharkticons. Em 2010, eles enviaram os Keybyte e vários Sharkticons para a Terra em aliança com o Decepticon Syndicate. Em 2984, o espaço de Quintesson tinha sido controlado pelos mutantes. Naquele ano, os piratas temporariamente deslocados, conhecidos como os Buscadores de Estrela, viajaram perto do antigo espaço de Quintesson no caminho para encontrar a centelha imortal do infame Decepticon Starscream. Os Starshakers finalmente ganharam acesso a um planetoide existente em um bolso do espaço rodeado por buracos negros. Em uma câmara do planetoide, eles encontraram um Quintesson solitário que afirmou ter sido traído e abandonado por Starscream no planetoide algum tempo antes. Os Starshakers deram a passagem de Quintesson do planetoide em troca de contar tudo o que sabia do último destino conhecido da Starscream. No entanto, como aconteceu, o Quintesson estava muito morto, e a faísca imortal de Starscream estava usando o corpo de Quintesson como uma fantoche. Formando uma aliança com o Decepticon Starshaker Flamevar, Starscream descartou o corpo da Quintesson e sequestrou o corpo do Capitão Cannonball para si mesmo, permitindo simultaneamente que Flamevar assumisse o controle dos Starshakers para si mesma. Livros de histórias Bidlocker. Um navio Autobot caiu na Quintesson, com Veli o único sobrevivente. Os Quintessons o capturaram, jogando-o em uma masmorra. Eles pretendiam executá-lo, levando-o para um poço de Sharkticon. No entanto, conseguiu evá-los e escapou para as selvas de Quintesson. Quando o navio do Watchhold também caiu no planeta, os Quintessons tentaram fazer um ataque furtivo, apenas para Veli aparecer e lutar contra ele sozinhos. Os Quintessons retornaram com o backup da Sharkticon, perseguindo os Autobots enquanto Veli tentava levá-los para longe do site do acidente. No entanto, como ele acabou, mesmo com os seus Sharkticons, o Quintesson não foi compatível com os Autobots, e a maioria deles foi morto na batalha que seguiu. Marvel The Transformers Comics. Em um futuro alternativo de 2005, as Quintessons levaram o Watchhold, o Coop e vários outros Autobots como refém em seu mundo natal e jogaram-nos nos poços de Sharkticon para serem punidos. Os Autobots conseguiram escapar, no entanto, e os Sharkticons rapidamente ativaram seus mestres cruéis. Em 2008, os cientistas de Quintesson perceberam que seu planeta, Quintesson, foi ameaçado de destruição por uma quebra de tempo causada por Galvatron, Ciclonus Scourge. Embora tenham descoberto vários outros mundos para mover sua civilização, a revista contendo os registros desses planetas foi perdida no planeta Junkion. Space Pirates. Na tentativa de recuperá-lo, eles capturaram Vrikgar e o fizeram interrogado pelo maior torturador da galáxia. Depois de ter deixado as ternas misericórdias do torturador por algum tempo, Vrikgar confessou, em uma história elaborada, que a revista estava perdida no vazio do espaço. Os Quintessons rapidamente deduziram que esse conto inteiro não tinha sido nada além de uma fabricação e executou o torturador por não entregar a verdadeira localização do jornal. Desesperados por sua raça para sobreviver, lançaram um ataque surpresa na Autobot City, capturando-se por si mesmos. A maioria dos Autobots foram desativados, com exceção de Rodimus Prime, que estava fora da cidade no momento do ataque, e Revint, Rambornestel Java, que estavam escondidos no compartimento da cassete de blaster.
Usando Arcei como isca, os Quintessons capturaram a matriz de criação de Rodimus, e ele voltou para a Hot-Rod. Fora das opções, o Hot-Rod ativou o núcleo da Autobot City, um Autobot gigante chamado Metroplex, que transformou e expulsou os Quintessons, mas causou grandes danos à cidade no processo. Os Quintessons fugiram, mas foram ordenados por Lord Cledg para não retornar a Quintesson, mas para percorrer as estrelas para reconstruir suas forças e buscar vingança contra os Transformers, já que seu planeta natal estava condenado além da esperança. Como isso foi para eles é desconhecido, mas como eles conseguiram queixar a maioria das espécies metálicas conhecidas por esse ponto, provavelmente não foi muito bom. The Big Broadcast of 2006. Depois que um jornal de grande importância para as Quintessons foi perdido no planeta Junkion, os Quintessons enviaram uma escola de Sharkticons planetalado para recuperá-lo. Embora os Sharkticons tenham chegado perto de completar sua missão, eles foram perseguidos no último momento pelos nativos do planeta, muito para a frustração dos Quintessons. Decidindo fazer outra tentativa de recuperação através de meios mais subrepticiosos, as Quintessons enviaram um aparelho de televisão no dia seguinte, sabendo do gosto dos Junkions pelas transmissões da Terra. Seu aparelho de televisão, no entanto, também transmitiu uma mensagem subliminar, o que fez com que os Junkions agissem agressivamente em relação a todos os estrangeiros e os obrigassem a limpar seu planeta. Os Quintessons esperavam que isso lhes permitisse encontrar mais facilmente seu jornal entre os montes de lixo de Junkion, mantendo outras partes que poderiam interferir à distância. Assim que os Junkions encontraram o jornal da Quintessons, o último se mudou. Mas os Autobots e Decepticons perceberam que algo estava mal no Junkion por esta altura, e ambas as fações também se envolveram, forçando os Quintessons a atacá-los. O Autobot superior revelou-se muito poderoso para eles no entanto, e os Quintesson foram forçados a recuar sem o prêmio na mão. Pior ainda, durante a luta dos Autobots e Decepticons na órbita de Junkion, o transmissor da Quintessons foi danificado, resultando em sua transmissão sendo enviada ao redor da galáxia. Várias espécies se reuniram em todo o planeta para duelo entre eles como resultado. Vendo outra oportunidade para aproveitar seu jornal perdido, os Quintessons enviaram uma nave de transporte para recuperá-lo enquanto todos os outros estavam distraídos no combate corpo a corpo. Mas como o jornal foi capturado no feixe de trator do navio ônibus, um tiro selvagem atingiu, enviando o jornal para o vazio do espaço e fora do alcance de Quintessons. O Quintesson encarregado de recuperar o jornal foi condenado à morte por não cumprir sua missão. O fator de invisibilidade. Em um cenário possível, as Quintessons, atualmente aliadas com os Decepticons, enviaram uma embarcação de mensagens para a Terra. Eles informaram a Galvatron que eles estavam prontos para enviar tropas para ajudar em uma invasão em grande escala da Terra. Sem qualquer Autobot sem turno de interferir com as mensagens que estavam transmitindo as Quintessons, e os Decepticons logo transformaram a Terra em uma gigante estação de reabastecimento. Transformers em 3D. Um Quintesson enviou 2 alienígenas para espiar os Autobots e Decepticons e baixar o conteúdo de seus bancos de dados. Os 2 alienígenas ficaram intrigados, mas a Quintesson ficou preocupada com o que os dados eram. Beast Machines. O Cavaleiro de Besta Maximache foi encerrado em uma liga quintessiana única encontrada nos níveis mais baixos do Cybertron. Quadrinhos 3H. Há milênios, os Quintessons eram os Minions de Unicron, enviam para localizar primos. Os Quintessons conseguiram, mas ao invés de transformar primos em Unicron, eles construíram barreiras em torno dele, pretendendo usá-lo para criar linhas de produtos de consumo. Eventualmente conseguiram fazê-lo através do Vector Sigma, embora alguns de seus números, como a L. Badur, advertiram sobre o perigo de tentar controlar as criações de primos. Divulgação. No braço do cluster de Orion, New Quintessa estava aguardando o Mutant Beasts, os Cybertronianos sem modos de robôs, que haviam sido despachados pelo Oracle do Vector Sigma para recuperar o que perderam. E Sebird acreditava que eles estavam em uma missão sagrada. Na verdade, era uma tarefa errada.
O magistrado imperial supremo da Quintesson Derodomontatus alimentou os mutantes aos Sharkticons antes de continuar suas discussões com o comerciante livre Kryotech. Os planos prosseguiram rapidamente, já que os mutantes e os Dinobots foram tratadas por esta aliança mortal, e Kryotech garantiu a Derodomontatus que a última equipe cybertroniana, os Vrickers, logo se extinguirá também. Traição. Enquanto isso, os Vrickers encontraram a Elibadur em um mundo gelado, e ele os encheu da origem do Cybertron e negociou sua partida do planeta em troca de informações sobre a luz divina. A invasão de Cybertron logo começou. Snar, Longodnesk e Div descobriram Quintessons reunindo hordas em massa de Sharkticons em direção aos assentamentos cybertronianos. Derodomontatus, percebendo até que ponto Kryotech já ultrapassou as Quintessons, implorou ao comerciante livre para lembrar seu contrato e honrá-lo. Em resposta, Kryotech enviou seu Shro de estimação para rasgar os rostos de Quintesson. À medida que seu magistrado imperial enfrentava uma tomada de controle hostil sob a superfície do planeta, as tropas de Quintesson em terreno aberto descobriram que seu avanço também estava bloqueado. Esperando que o Cybertron recentemente reformatado fosse preenchido com gado dócil e desorientado, os Quintessons estavam mal preparados para a resistência que enfrentavam de todos os cantos do globo e de todos os setores da população. Em Ankh-Mor, a patrulha da juíza Brin foi perseguida pelo máximo Techno orgânico, Night Viper. Em uma cidade deserta, um contingente liderado por Overseer Hitzian foi superado por criminosos Decepticons recentemente restaurados para seus corpos. O supervisor Vashik e Insabanur assaltaram a nova capital Predacon de Darkmount com resultados previsíveis. Quando Lord Galvatron esmagou-o sob seu calcanhar, Vaspinator ajudou. Sim, e então havia Dinobots. O almirante Kraulik estava preparado para iniciar o bombardeio orbital do paradigma sobre o Poliex antes que Strika e Obsidian derrubassem os navios de guerra da Quintesson. As Quintessons começaram a se retirar em hordas, voltando para seus navios de desembarque e lançando-se no espaço, no caminho dos sistemas de defesa planetária, recentemente trazidos de volta online. Em suma, a invasão do Cybertron foi um desastre absoluto. O juiz Herodius observou a aniquilação de New Quintessa com uma mistura de horror e presunção, felicitando-se silenciosamente por fugir do destino de seus irmãos. Ele não tinha. As bestas mutantes, e Sebir de Poison Bite, haviam sobrevivido a um mergulho nas piscinas de Sharkticon e voltaram imbuídas da luz do próprio Primus. Herodius e os Quintessons foram logo apagados da superfície de New Quintessa. E Sebir de Poison Bite assumiram o controle do planeta, espalhando a vida vegetal tecno-orgânica feita a partir do reformateamento da Cybertron e ensinando aos Sharkticons os caminhos da paz. Drenvav Generation One continuidade. As Quintessons eram uma raça alienígena que parecia ter conquistado Cybertron em algum momento, mas foram expulsas. No entanto, eles continuaram a vigiar Cybertron, e começaram a conspirar com seriedade depois que um regime totalitário liderado por Shockwave foi derrubado pelos Autobots, acabando por manipular o Conselho dos Antigos. Megatron afirmou que esta era a razão pela qual ele começou a Grande Guerra. A animosidade de Megatron em relação às Quintessons não impediu que ele fizesse um acordo com os alienígenas, que lhe forneceram o esquadrão de extermínio aeroespacial e um monte de Piranacons. Conhecendo Megatron e os Quintessons, ambos planejavam se trair quando estava certo. Megatron prometeu entregar o núcleo de Cybertron para os Quintessons em troca do exército que lhe forneceram, mas Megatron empolgou ao completar o acordo uma vez que ele conquistou Cybertron. As Quintessons ficaram irritadas e começaram a suspeitar, com razão, que a Megatron planejava renunciar à transação. Pouco eles sabiam que o Flash, tendo sido acidentalmente transportado para Quintessa, estava espiando sua conversa, aprendendo a verdadeira natureza da conquista de Cybertron. Os Quintessons descobriram o Flash espionando-os, mas escapou graças à sua velocidade superior. As Quintessons tentaram remotamente extrair o núcleo de Cybertron, apenas por seus esforços para serem frustrados pela Starscream.
Embora os seus planos tenham terminado em fracasso, os Quintessons descobriram que o poder que eles procuravam também estava dentro do Optimus Prime, um alvo muito mais alcançável do que o núcleo da Cybertron. Os Quintessons começaram a tramar mais fervorosamente contra Cybertron depois que um regime totalitário liderado por Shockwave foi derrubado pelos Autobots. Geração 1. Observando que Optimus pôde ficar em seu caminho, os Quintessons se prepararam para colocar em uso um de seus agentes em Cybertron, Arcee, que eles poderiam usar para distraí-lo. Perdido e encontrado quando Arcee informou que Optimus logo seria colocado em uma posição mais isolada, as Quintessons excitadamente colocaram seus planos de conquista em movimento antes do cronograma. Eles invocaram Elita Oni para prepará-la e sua equipe de extração para invadir Cybertron. Sob a supervisão da Quintessons, a equipe de extração eliminou o Optimus com sucesso e recuperou o Autobot inconsciente. G-Joy vs T-Transformers. Quando a Serpente baixou informações sobre o histórico da Cybertron dos bancos de dados da Soundwave, ele viu Quintessons criar os Transorganismos e os Transformers. Continuidade IDW Generation 1. Um historiador enigmático de Quintesson, chamado Pentius, naufragou em Junction durante séculos até que ele foi libertado por Megatron, que precisava de um guia para sair do planeta. Faces of Darkness. Durante o seu tempo juntos, a Quintesson alimentou as ambições do mal de Megatron para moldá-lo em um verdadeiro monstro, embora seus motivos para fazê-lo estavam nublados de mistério. O Decepticon eventualmente matou o Pentius para usar a energia da sua faísca como combustível, mas ele estava contente com sua morte, pois provou que o treinamento de Megatron estava completo. Prey, depois de inserir a faísca do Pentius no Trypticon, Megatron acessou as memórias confusas do gigante e viu outros Quintessons, que ele descreveu como demônios, que destruíram civilizações inteiras. Primacy 1. Algum tempo depois de um dos Shockwave S Regenesis mísseis atingiu o planeta LV-117, alguém pintou o rosto morte de um juiz Quintesson no topo do Decepticon insignia adornando-lo. Sindrômica 2. Uma estranha inscrição de um juiz de Quintesson também estava presente dentro das ruínas de uma civilização antiga desconhecida no planeta. Através das rachaduras na pedra foi esculpida, seus olhos misteriosos brilhavam, Spotlight. VLI. Quando o LV-117 estava perto da destruição, VLI e Varta planejavam fugir do planeta em um navio conhecido em forma de parafuso. Sindrômica 2. Depois de bater o navio no LV-118, VLI afirmou ter roubado de alguém, mas não especificou quem. Desenho animado. 300 milhões de anos atrás, dar ou receber, os Autobots, envolvidos em um grande impulso de colonização, tiveram escaramuzas de fronteira com a Quintesson Pan-Galactic Prosperity Sphere. Este conflito encerrou a Era da Expansão. A Autobot Commonwealth e a Prosperity Sphere ainda se bordam, bem como a Nebulon Republic. Aos Park Almanac II, Zwingli recebeu seu Sonic Jammer 3000 dos Quintessons. De acordo com ele, são pessoas legais que lhe dão um bom negócio e todo o óleo que você pode beber. Família de continuidade alinhada. As Quintessonas eram criaturas pequenas, orgânicas e semelhantes a lulas. Fisicamente frágeis, facilmente feridos e extremamente covardes, os próprios Quintessons raramente eram vistos e faziam a maior parte do seu trabalho sujo através de vários proxies, dispostos ou não dispostos. Quando os Quintessons precisavam se expor para seus próprios fins, eles se envolveram com costumes mecânicos com suas várias raças escravas, muitas vezes alegando ser representantes de outras raças. Em algum momento após a criação dos primeiros Transformers, Quintus Prime deixou o Cybertron para semear outros mundos no universo com a vida com Emberstone, na esperança de que outras civilizações pacíficas e espaciais um dia entrem em contato com Cybertron para formar alianças amigáveis. Entre as primeiras criações foram as Quintessons. Então, isso não funcionou muito bem. Depois de criar os Quintessons, Quintus Prime nunca foi ouvido de novo. Alpatrion especulou distraidamente que as Quintessons podem ter matado seu criador. A aliança de primos. Os Quintessons desenvolveram viagens interestelares antes dos Transformers.
Em algum momento do passado, os Quintessons roubaram e projetaram a tecnologia da ponte espacial de uma fonte desconhecida. Eles finalmente descobriram o Cybertron no final da Idade das Origens desse planeta. Como os primeiros seres alienígenas a entrar em contato com o planeta, a chegada de seus barcos impressionou a jovem raça cybertroniana. Retribuição à aliança de primos. As Quintessons alegaram ser entidades benevolentes enviadas para elevar os cybertronianos da sua existência primitiva, para que pudessem se juntar à comunidade galáctica. Ao dar aos cybertronianos o dom da transformação e o poder de assumir modos alternativos, a Quintessons ganhou o apoio público da Cybertron. Na realidade, porém, os Quintessons simplesmente aprenderam a manipular as engrenagens de transformação latente presentes em cada Transformer. A dispersão da tecnologia e da tutela de Quintesson transformou o planeta feudal e tribo em uma civilização espacial sofisticada quase da noite para o dia. Os Quintessons estabeleceram o Estado de Direito e, eventualmente, uma ordem global supervisionada pelo membro da Guarda Elite Sentinel Zeta Prime e pelo Conselho Superior. Secretamente, as Quintessons visavam roubar lentamente os Cybertrônomos de sua individualidade, e depois vendi-los como escravos, como drones despreocupados. Para promover este objetivo, eles começaram a implantar vários cybertronianos, como os Seekers, com cockpits destinados a hospedar pilotos da Quintesson. Retribuição à aliança de primos exodos. As Quintessons organizaram outros cybertronianos em coletivos trabalhistas e tentaram invadir o bem de Allspark em si. Recém-nascidos Transformers começaram a surgir sem nomes ou identidades e, em vez disso, receberam designações alfanuméricas. O sentimento de justiça torcido e estranho da Quintesson levou à construção do Supremo Tribunal em Cybertron, um tribunal canguru onde os inocentes poderiam ser condenados à prisão perpétua ou à morte. Retribuição à aliança de primos. Eventualmente, um movimento de resistência se formou, e os Quintessons foram derrotados em uma rebelião liderada por Sentinel Prime, que levou Cybertron a uma era de ouro subsequente. Os traços de sua regra, como os cockpits implantados em muitos cybertronianos, permaneceriam mesmo quando Cybertron se livraria lentamente de sua influência. Alguns dos cybertronianos que haviam vivido esse período perturbador, incluindo um jovem bibliotecário chamado Orion Pax, suprimiram suas lembranças traumáticas da ocupação de Cybertron e, eventualmente, esqueceram-se quase das Quintessons. Retribuição à aliança das gerações primos. Mais tarde, Orion Pax afirmou Sentinel e o Conselho Superior escravizaram Cybertron com um sistema de castas em vez de tê-lo forçado sobre eles pelo Quintessons. Êxodo. As Quintessons nunca esqueceram sua derrota humilhante nas mãos de seus antigos servos, e durante muitos séculos a raça amargada encarnou o planeta e seus habitantes como legitimamente deles. Em algum momento após a Era de Ouro de Cybertron, as Quintessons descobriram e colonizaram a ex-colônia de Transformers do A4, modificando os corpos de seus habitantes para produzir monstruosidades tecno-orgânicas, como o Gamekeeper e o Hydratron. A4 acabou sendo subsumido no Quintesson Imperium, e os Quintessons usaram seus novos escravos Sharkticon como soldados de choque aquático. Quando a Arca entrou no sistema A4 durante a busca da Optimus Prime pelo Allspark, os Quintessons despertaram em Kirata e seu associado Cheiros para realizar sua decepção, que eventualmente levaria à segunda invasão da Cybertron. Manipulando tanto o Optimus quanto o Megatron para a superfície do planeta sob o pretexto de um tratado de paz, os Quintessons foram eventualmente capazes de colocar os Autobots e Decepticons em prisão e levá-los ao tribunal. Durante o julgamento, os Quintessons alegaram que colonizaram o Cybertron e construíram literalmente os primeiros Transformers. Optimus rapidamente viu através de sua decepção e sustentou que todos os cybertronianos eram criações de Primo sozinho. Os juízes de Quintesson encontraram o inocente de Optimus e o forçaram a duelar com a morte com Megatron. Sipoling energia dos dois líderes, eles alimentaram uma Space Bridge para Cybertron e lançaram uma segunda força de invasão para colonizar e escravizar Cybertron. Seu líder, geneticamente modificado, Tyrannicon, liderou a invasão de Sharkticon e foi capaz de superar rapidamente o planeta enfraquecido.
A invasão só foi derrotada depois que Megatron, forçado a uma trégua temporária com seu arqui-inimigo, descobriu a Sharkticon Matrix of Leadership e a usou para anular o poder de Tyrannicon em suas tropas. Na luta subsequente, Xeros, Tyrannicon e Kirata foram todos mortos, e o próprio Aquatron foi libertado do controle de Quintesson. Retribuição. Os Mutacons sabiam dos Quintessons, mas consideravam um modo de vida de Quintesson, lei, ser chato e um destino pior do que a morte. A Aliança de Primos. Quadrinhos online creu. Galvatron atacou uma Quintesson e girou-a pelos tentáculos durante sua fúria. Entre no novo Imperador da Destruição. Pare o Rampage de Galvatron. Transformers vs. G-Joy. Os misteriosos seres quinto-dimensional, conhecidos apenas como os Fabricantes, criaram o universo e com ele Diakuron, um planeta vivo que eles imbuídos com o poder de criar a vida por conta própria. Eles continuaram a juntar, 5 de cada vez, em formas Gestalt, tornando-se os Quintessons. Terra. Repassinando residência no vazio, as Quintessons estavam desgostosas de que a vida gerada por Diakuron tivesse desenvolvido a sensibilidade, algo que não tinham pretendido. Aproveitando Optimus Prime, Snake e Iziduke, os 3 foram submetidos a julgamento por roubo do corpo e da alma. Revisando suas memórias, adquirido a matriz de liderança de Alpatreon, sendo treinado pelo mestre cego em artes marciais e vivendo em desacordo com seu padrasto, respectivamente, o trio foi considerado culpado. Antes que a perseguição pudesse ser aprovada, eles escaparam de volta à realidade. Everybody Atis Metroplex. Depois de aprender a identidade de seus criadores, os Autobots e o G-Joy enviaram uma equipe conjunta ao quadrante 10º para encontrar as Quintessons. Transformers Beast Wars. Vários milênios atrás, os Cybertronians comprei alguns excedentes Terrorbot drones dos Quintessons, incluindo os pesados e ineficientes sobrecarregar drones. Queimando pontes. Após o Great Push, um tribunal da Quintesson encontrou Galvatron e seus compatriotas culpados de seus muitos crimes de guerra. Uma escotilha com infâmia. Prólogo. No século 24, as Quintessons estavam entre as poucas espécies ainda autorizadas a viajar dentro e fora da zona permitida, devido a relações contratuais pré-existentes com a Cybertron. A Confederação Humana considerava os Quintessons com suspeita. Jogos. Transformers Legends. Os Quintessons colocaram Rodimus e Sargento Cooper em julgamento. Infelizmente Grimlock chegou e rapidamente transformou os Sharkticons em seus mestres. Mockery of Justice. Intentando interromper os Jogos Galactic, os Quintessons aliados com os Slipstream e enviou-a para causar problemas. Os Jogos Galácticos. Eles também enviam os Cushoids aos Jogos para sequestrar Ultra Magnus, Coopspeak. Five Faces of Darkness. Parte 1. Quando o trio foi resgatado após a sentença pelos outros Autobots, os Quintessons destruíram seu próprio planeta natal, Quintesson, na tentativa de eliminá-los. Os Quints então tentaram obter a ajuda dos Decepticons para eliminar os Autobots, apenas para Galvatron chegar e recuperar suas tropas. 5 Rostos da Escuridão. Parte 2. Em breve, fizeram aliança com Galvatron e atacaram a Cybertron, com o resultado final de que eles ativaram um antigo dispositivo para desativar todos os Transformers. Depois que o dispositivo foi destruído pelas PIC, os Quintessons foram forçados a recuar. Five Faces of Darkness. Parte 3. Os Quintessons observados de longe. Ultra Magnus e seus Autobots comemoraram a ativação de um novo núcleo de energia. Enfurecido pela visão, os Quintessons conspiraram para se vingar tanto de Autobots quanto de Decepticons. Eles então se aproximaram de Galvatron e deram as coordenadas falsas do líder Decepticon a um núcleo de energia. As Quintessons, na verdade, levaram Galvatron à localização de suas antigas criações, o habitante e os transorgânicos. Após a batalha que se seguiu entre os Autobots, os Decepticons e as criações antigas das Quintessons, um fraco grito de ajuda de Quintesson foi transmitido de profundidade subterrânea. Transformers Lutadores. Neste jogo, não nos aprofundamos muito sobre eles, mas são os principais vilões. Bom galera, este foi o vídeo, espero que todos tenham gostado, valeu e falou!